iniciar o ano com planejamento tributário é excelente. A gente fechou ontem 2 contratos. Não, ontem a gente fechou 2 contratos. Hoje a gente vai fazer mais uma apresentação de outro contrato de planejamento tributário, porque realmente é o momento em que as empresas buscam isso, estão procurando começar certo 2022. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nossa última livecast do ano. E hoje aqui começamos 20 minutinhos mais tarde, mas é porque hoje, além de ser a última livecast do ano, é o meu último dia de trabalho do ano também, né? Espero, porque a partir de segunda-feira estarei de férias. E aí eu tive que correr aqui de manhã, gente, correr para deixar tudo em ordem aqui, tá? Daí as coisas atrasaram, atrasou reunião, atrasou almoço e eu atrasei para chegar no escritório aqui também. Boa tarde, Lucas, tudo bom? Deixa eu avisar a Lili que já estamos, que já entramos aqui. Já vou esperar o pessoal acessar lá no YouTube também. Deixa eu já colocar aqui o YouTube para ver a hora que a gente estiver ao vivo. Boa tarde, Rosângela, tudo bom? E hoje, gente, a Lelê vai entrar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre as retrospectivas de 2021, né? Vamos consolidar essa nossa última live do ano, dando uma retrospectiva e também falando de perspectivas para 2022, né, gente? Importante. Olha, ele entrou aqui, deixa eu puxar ela. Tudo bom com vocês? Eu estava com saudade. Ó, a gente ficou... Foi 2 semanas, né? Que eu fiquei sem aparecer no podcast. Acho que foi por aí. Porque semana passada você não fez com a gente. Eu fiz com a Amanda e com a Tuane. E na semana... Daí a gente fez a semana retrasada com o César. Então vamos começar oficialmente aí com a nossa chamadinha, né? Que a gente pensou ela tão especialmente para vocês. Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao último episódio do ano, última livecast para os nossos fãs que nos acompanham ao vivo do ano, né? E hoje já estamos aí no episódio 61. Mas antes disso, para vocês relembrarem, a gente já falou 60 vezes isso, mas é sempre bom relembrar, né, para quem está chegando. Para que serve esse podcast, Letícias? Para que vocês construíram esse podcast? Então, nosso objetivo, nossa responsabilidade com vocês, ouvintes, é discutir as estratégias na sua jornada como um tributarista valorizado. E mesmo que você esteja partindo do zero, sem experiência nenhuma na área tributária, e mesmo que você não seja advogado, que provamos com vários convidados, já começando a retrospectiva, né, Lê? Provamos com vários convidados que você não precisa ser advogado nem advogada para ser um tributarista. Eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. E como eu já disse, episódio 61, rendendo demais esse podcast, gente. Retrospectivas aí tributárias de 2021 e cenários de 2022 para o tributarista. Olha só que interessante. Um tema super a calhar aí, hein, Lê? Por que você escolheu esse tema? Olha, Lê, já ficou meio que uma cultura que chega fim de ano, a gente faz essa retrospectiva e fala, né? Porque fim de ano é a época em que a gente começa já a planejar, a gente começa já a rever o nosso ano, o que deu certo, o que não deu certo, e a gente já começa a planejar nossa 2022. Então, eu fiz isso, acho que não fiz como episódio do podcast, eu não lembro no final do ano. Não foi. Mas eu fiz uma live, eu sempre faço lives aí que a gente fala de planejamento, fala de retrospectiva. E aí eu trouxe para o episódio do podcast, né? Pra gente encerrar o ano. Vai ser a nossa última live de 2021. As próximas 2 semanas aí a gente vai tá off, né?
toda a equipe vai estar off. Carol, descansando. Gente, tributarista do futuro merece um descanso, né? Precisamos aí de um descanso. Inclusive, tô fazendo um post sobre isso. Depois eu publico ali, a hora que eu conseguir parar, eu publico, Legal. justamente falando sobre essa importância, né? Mas, Lelê, vamos falar de retrospectiva, né? 2020. Bora lá. Eu não sei para vocês, mas para mim voou. Literalmente foi um ano que passou muito rápido. Eu não sei se é porque veio 2020 foi um ano de pandemia, que a gente ficou muito tempo em lockdown, dentro de casa e tal, e eu fiquei muito tempo com criança dentro de casa. Para quem tem criança pequena vai entender o que é isso. E aí daí a gente não teve essa sensação de que 2020 passou tão rápido. Mas que ele aconteceu, né? Não sei, Lê, mas eu não senti que ele aconteceu que nem um ano, porque a gente agora tá tendo um pouco mais de liberdade, vacinados, uma grande conquista de 2021, né? Todo mundo aí, ó, como é que é o crocodilados? Era crocodilo, né? Jacaré, jacaré, né? Jacaré, já estamos jacarés aí, e a gente não pôde aproveitar muito eventos, esse contato humano de estar saindo, né? A gente falando tanto de um lado profissional quanto pessoal, então acredito que por isso pareceu um ano muito igual 2020. E 2021 foi um ano muito dinâmico, pelo menos aqui vocês puderam acompanhar pelos conteúdos, por tudo que aconteceu. Foi um ano muito dinâmico, foi um ano em que na área tributária consolidou-se algumas coisas que, né, o que o tributarista já estava plantando nos anos anteriores. Muitos tributaristas colheram em 2021 os frutos da tese do século. E se vocês forem ver em relação a conteúdos que a gente produziu no YouTube e no Instagram, a gente teve muito conteúdo relacionado à tese do século. Então a gente trouxe atualização para vocês e demos treinamento, masterclass e treinamento mão na massa. O pessoal da comunidade teve treinamento sobre precificação pós-tese do século. Então, acho que 2021 que marcou foi a consolidação do entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à tese do século. Não que tenha parado os trabalhos em relação à tese do século, mas consolidou. Foi um fechamento de ciclo. Muita gente tinha plantado, no sentido de ter várias ações ajuizadas nos anos anteriores, e colheu frutos esse ano. Esse ano, sem sombra de dúvidas, a maior parte de honorários que entrou para o escritório foi em relação às ações da tese do século, da exclusão de semestre base cálculo PIS/COFINS. Então, a gente já tinha ação desde 2008. Né? Então, ações desde 2008 com depósito judicial, depois ainda que a gente fez as habilitações de crédito. Então, isso foi, acho que, o que mais movimentou o escritório em termos de honorários. Tá? Foi essa colheita, né, desses frutos. E aí já vem uma importante reflexão, né, Lelê, na nossa vida, como é importante a gente plantar, a gente semear, né, a gente plantar, Sim. preparar o nosso terreno. Então, tudo que a gente está plantando hoje, a gente vai colher. Né? A gente vai colher em algum momento. Então, é que nem diz o nosso querido GLA, Gilberto Amaral, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não sei se vocês acreditam em sorte, mas a sorte, ela vem para quem está preparado. Quando vem a oportunidade e você não está preparado, não adianta nada, né, Lê? Exatamente. Então a gente vem se preparando, né? E quem está entrando agora na área tributária, saiba que a gente está sempre preparando vocês. E ao longo desse ano, nesse podcast, inclusive, a gente preparou vocês em relação a muitos assuntos. Né? A gente preparou vocês em relação... Quando a gente fazia só nós duas, né, Lelê? A gente não tinha convidado. Nossa, verdade! Isso é um fato muito importante da gente comentar aqui nesse podcast. Vocês perceberam que a gente deu uma melhorada na qualidade, assim, de um nível muito grande. Agora nós temos convidados, né, Lê? Foi esse ano que fizemos a transição de só nós duas para alguns convidados VIPs aí. Exatamente. Então... a gente começou a trazer mais assuntos, mais atualidades, trazer a reflexão de outros profissionais, foi esse ano.
Mas, ó, a gente falou, nesse ano, falamos sobre como lidar com falta de tempo e falta de dinheiro, falamos sobre, especificamos os serviços do tributarista do futuro, falamos da diferença do tributarista de inteligência de negócios para outros profissionais da área tributária. Demos o passo a passo para faturar os 7 dígitos como tributarista. Quem não viu esse episódio, o episódio 20, gente, do podcast, como faturar 1 milhão como tributarista do futuro. Falamos sobre aumentar os honorários com serviços tributários. Falamos sobre equilibrar, né, o projeto de vida, o que o tributarista constrói, né, todas essas questões de construção de vida. A gente está trabalhando porque a gente quer algo a mais, né? Então a gente falou sobre isso também. Falamos sobre habilidades do tributarista, falamos sobre o pensamento empreendedor, a importância de quando que você tem que virar a chavinha para ter esse pensamento empreendedor. Falamos sobre redes sociais, Lele, o medo de se expor. Falamos também. Nas redes sociais, medo de se expor nas redes sociais. Falamos sobre estratégias para obtenção de conhecimento técnico, né? Que é o nosso primeiro pilar que a gente trabalha aqui é a técnica tributária, então falamos sobre isso. Falamos sobre metodologias de inovação dos nossos serviços tributários, como o Tax Design, o Canvas tributário. Aí falamos dos serviços, falamos de compliance tributário, falamos de consultoria de mercado, mapeamento feito por um tributarista. A gente fez ali todos os 4 serviços, né, de episódios. Falamos dos 4 serviços e tudo isso enquanto éramos nós duas apenas, tá? Falamos... Nós ficamos, nós duas, antes de entrar, os convidados, até o episódio número 43. Primeira convidada desse podcast foi a Ana Paula Amaral, do perfil @doutora tributarista, foi a nossa primeira convidada. Mas a gente falou de muitos temas técnicos também, né? A gente não falou só de soft skills, a gente falou muito de hard skills também, como os serviços, como iniciar a carreira de tributarista, falamos de reforma tributária, falamos da parte de comercial, prospecção, como vender os seus serviços, como fazer uma esteira de serviços dentro do seu escritório, com foco na área tributária, como prestar serviço com excelência. Aí entramos em temas técnicos, né? Regimes de apuração do lucro, identificação de oportunidades na área tributária por perfil de cliente, cruzamento de dados tributários, falamos de SPED, né, das obrigações. Nós temos muitas tecnologias aí para pessoal. Falamos de inteligência tributária, falamos de recuperação de tributos, falamos de sistemas tecnológicos que ajudam o trabalho do tributarista, falamos de contabilidade tributária, falamos de novo de como montar o seu negócio do absoluto zero, falamos de CMS, PIS/COFINS, falamos sobre negociação e influência, falamos sobre imposto de renda, CSL, auditoria tributária, falamos sobre contencioso tributário e o nosso último episódio antes desse foi sobre IPI. Então, para vocês verem, gente, que só pelos episódios do podcast vocês já têm uma bagagem imensa para atuar na área tributária. É muito conteúdo bom que forma vocês não só em relação à técnica, mas também em relação a outras habilidades que vocês têm que ter para ser tributaristas valorizados. Então, a gente auxilia vocês aí em todas essas áreas que compõem a nossa carreira de tributarista. E é importante falar isso e que vocês, assim, valorizem muito o podcast, que foi um projeto aí que a nossa querida tributarista do futuro trouxe. E vocês perceberam que muitos profissionais são profissionais, assim, de renome, tanto nas redes sociais, alguns, né, não tanto nas redes sociais, mas fora, que palestras, assim, caríssimas para falar sobre esses temas mega importantes. Então, assim, uma ideia de dar uma maratonada nesses episódios é uma ótima ideia aí antes de começar 2022. Aproveitar o período de recesso, muita gente vai pegar férias agora, vai entrar de recesso, dar uma maratonada nos episódios do podcast vai ser bem importante. E eu vou falar de uma coisa que a gente... Pode falar. Uma coisa que a gente costuma fazer final de ano é uma lista, né? Lista para 2022 eu tenho tal objetivo. Se você está no início da carreira, mesmo que você não esteja, aliás, coloca como objetivo. Ouvir pelo menos, olha, eu quero uma vez por semana, nem que seja uma vez por semana, do meu carro. Ou quando eu não estiver muito ocupado, ouvir um episódio desse podcast.
vai trazer uma bagagem muito grande para vocês, gente, confia. É verdade, o conteúdo dos episódios é muito rico, né? Então, agrega pra caramba. E vamos falar de temas, né? O que foram os temas em alta em 2021 na nossa área tributária? A reforma tributária foi um tema que a gente debateu muito em 2021. Explodiu, bombou. Assim, desde lá do começo falando que eu não sabia se a reforma ia passar e acabamos mais um ano. Não. Welcome to Brazil! Como 2022 é um ano eleitoral, a gente não está com a menor... Das perspectivas para 2022, a gente não coloca a reforma tributária nela, tá? A gente acha que por conta de ano eleitoral não vai ser prioridade mais do governo, né? Nenhum governo, isso foi algo que o GLA trouxe, né? Falei, Letícia, esqueça. Nenhum governo vai querer fazer uma profunda mudança e entregar o bastão para o próximo, né? Porque vai que faz uma profunda mudança que dá certo, e aí fica ali como... a entrega para o próximo, a mudança não. Então, esqueça, não vai sair reforma tributária em 2021, muito difícil, 2022. É muito difícil que saia a reforma tributária agora. O que a gente teve muito em 2021 também, além da tese do século, que foi um tema assim que repercutiu pra caramba, nós tivemos também grandes oportunidades em termos de gestão do passivo, né? Então, 2021 foi um ano em que a Procuradoria investiu muito, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional investiu muito nos programas de transação. Isso trouxe para muitos tributaristas oportunidades grandes de ganhar dinheiro, de alavancar, aí não foi à toa que a gente também ensinou os nossos alunos a explorar esse serviço. Muitos ganharam bastante dinheiro aí também com a gestão do passivo. E agora a gente começa o ano com a questão do refis do Simples Nacional, refis para as empresas do Simples, que para muitos vai ser uma oportunidade também de auxiliar. Muitos contadores vão auxiliar muitas empresas a poder fazer a gestão aí do Simples. Como é o Simples Nacional, a gente acaba que não ganha mais tanto dinheiro, né? Porque nas hipóteses de transação, como tinha cálculo, tinha análise, tinha processo administrativo envolvido, a gente ganhou dinheiro com isso. Agora, né, como é para regularizar, dificilmente a gente vai ganhar dinheiro com a regularização, com o HELP. Mas eu dou um aconselhamento ao outro, mas não esperem aí, não esperem engordar o caixa de vocês com o refis, tá? O refis, quando que o tributarista ganha dinheiro com o refis? Com as discussões do refis. A empresa que queria aderir ao refis e não conseguiu, o cálculo que foi feito consolidado no refis de forma errada. Então, são nas discussões relacionadas ao refis que o tributarista ganha dinheiro. A gente está aí com uma pressão negativa muito grande para aprovar o refis para as outras empresas. Se não aprovar hoje, também não vai sair nada para esse ano. Aí realmente vamos começar o ano. E lembre-se, né, que o ano do Congresso Nacional começa lá em fevereiro só. Então, aí vai ter esse adiamento. Lá em fevereiro as empresas já vão ter que ter escolhido seu regime de apuração do lucro. Enfim, já vai ser outro esquema. Então, não acredito que 2022, em termos de gestão do passivo, né, em gestão do passivo, pensando em refis, vai ser uma oportunidade do tributarista ganhar dinheiro, tá? O que a gente tem que esperar? Novos pacotes de transação. Se vierem novas transações, principalmente com a não aprovação do refis para as outras empresas, aí sim esperem grandes oportunidades de atuação e aí sim a gente consegue ganhar dinheiro nessa área da gestão do passivo, tá? Lembrando, gente, que além de transação, quando a gente fala de gestão do passivo, a gente continua com oportunidades, né? Seja o passivo judicial, seja o passivo administrativo, a gente tem grandes oportunidades de ajudar os clientes nas defesas de auto de infração, nos processos de revisão de dívida ativa, de inscrição em dívida ativa, nas execuções fiscais. Enfim, existem outras oportunidades também de atuação. Fazer negócio processual jurídico, enfim, a gente tem outras oportunidades que vão continuar existindo independente do ano em que estivermos, tá? O que a gente tem na questão de teses? Quais são aí o que a gente tá? Bom, de FAO, né? A primeira tese que o contribuinte ganhou, uma das grandes teses que o contribuinte ganhou em 2021, e que estamos na dependência de uma lei complementar, que foi aprovada agora, não sei se vai dar tempo de passar toda a tramitação dela
hoje, né? Teria que ser hoje, e ela ainda está Então, a trabalhando. gente já tem o tema das atualidades de janeiro de 2022. Temos aí já. De qual é um forte tema para a gente começar 2022, tá? Forte tema para iniciar o nosso 2022 aqui. Porque temos essa lei complementar tramitando. Então, só para recapitular, né, gente, o que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu que o DIFAL é realmente o diferencial de alíquota, né? Ele prescindia para a sua instituição pelos estados de uma lei complementar. Muitos estados instituíram o DIFAL via leis ordinárias ou via decretos, e isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Falou, não, precisa de uma lei complementar, que é uma norma que vai trazer as premissas básicas para que os estados possam cobrar o diferencial de alíquota do ICMS. E essa lei não veio, né? O Supremo julgou lá no início do ano, era para, se não me engano, foi no mês de março, e era para o Congresso ter trabalhado ao longo de 2021 nessa lei complementar. Teve a tramitação, teve um projeto de lei efetivo, mas que demorou a tramitação, e ontem que foi aprovado, e agora foi aprovado na Câmara e volta para o Senado. Ou me confundi agora, ou foi no Senado e volta para a Câmara porque teve mudança aí no projeto. Mas, gente, se não for aprovado hoje, o Congresso entra em recesso. Então, é muito difícil aí que nos próximos dias seja aprovada essa lei complementar. Se não aprovar a lei complementar tem que obedecer o princípio da anterioridade. Então, aí a gente vai postergar aí a possibilidade de aplicação do DIFAL. O Supremo modulou os efeitos a partir de 2022, então, para dar tempo de sair uma lei complementar, como não saiu, os estados não podem cobrar, né? Lembrando que vários estados já têm legislação do DIFAL, exemplo de São Paulo, enfim. E aí cumpre saber se essa lei vai poder ter efetividade prática, né? Os estados cobram, mas aí sempre dá motivo para contencioso, caso a lei complementar não saia aí a partir agora de 1º de janeiro de 2022. Então, esse é um tema que sim pode gerar contencioso, pode ser oportunidade para nós, algo para a gente ficar aí sempre atento, tá? Um tema que não vai sair, também pegando o ICMS, não vai sair de pauta, são os benefícios fiscais. Os estados continuam fazendo o copia e cola dos principais benefícios fiscais daqueles estados já consolidados. Então, vejo sempre grandes oportunidades, principalmente para o setor do agro, tá? O setor do agro aí tem grandes oportunidades de exploração de benefícios fiscais de ICMS. Lembrando que as empresas do lucro real que sejam beneficiárias de créditos presumidos, de benefícios fiscais de ICMS, têm uma vantagem também na apuração do lucro, né? Na apuração do lucro real. Então, sempre vai ter oportunidade aí em relação a ICMS, tá? Em relação às nossas possibilidades de recuperação de tributos, e quem veio agora da imersão desse fim de semana tá com a matéria muito fresca na cabeça. A gente teve uma imersão aí 20 horas, né, Lê? 20 sábado, domingo. Horas de prática de recuperação de tributos. Tudo que a gente viu na imersão, a gente vai continuar como oportunidade para se explorar em 2022, não muda. Tá? Então, todas as grandes oportunidades, eu abri alas do tributarista, como a reforma tributária não vai sair, gente, olha, se aprofundem, foquem em vender recuperação tributária, tá? Porque não vai mudar tão cedo. A gente estava assim, se passa a reforma tributária, vai mudar muito a parte da recuperação de tributos, mas se a reforma tributária não veio, não vai vir aí no próximo ano, muito possivelmente, muito provavelmente. Então, aproveitem, foquem, estudem e vendam recuperação de tributos como o nosso abre alas, tá? As outras oportunidades vão sempre continuar batendo na porta. Consultoria, auditoria, governança tributária, planejamento. A gente já fez, né, um episódio falando só sobre auditoria, também importante relembrar. Então, e basicamente o que não saiu de decisão até hoje não sai mais, né? Porque para a maioria das pessoas hoje é o último dia útil do ano, né? Então, realmente, gente, é só esperar aí para o que já está tendendo, né? Tendendo de 2021, vai continuar 2022. Sim, a gente não vai ter uma... focar em janeiro de 2022, gente, é auxiliar as empresas na escolha do melhor regime tributário. Então, as empresas... isso vai estar em alta, né? Tem até 31 de janeiro para ver se vão ficar no Simples. Tem muitos que estão ali, já passaram da faixa dos 3 milhões e 600, e daí depende de fazer cálculo para ver se vale a pena, porque passou de 3 milhões e 600, ISS e ICMS passam a apuração normal, não apuram mais dentro do Simples. Então,
fazer esses estudos, e essa é uma época que as empresas demandam muito esse trabalho de consultoria do tributarista. Então, aproveitem isso, conversem com contadores, porque o que acontece? A primeira pessoa que o empresário procura é o contador, só que nem sempre o contador ele tem esse foco de trabalho de fazer planejamento tributário. Então, muitas vezes é interessante ter os parceiros contadores que vão te passar esse trabalho para você fazer as análises do melhor regime. Né, Levando, então, iniciar o ano com planejamento tributário é excelente. A gente fechou ontem 2 contratos. Não, ontem a gente fechou 2 contratos. Hoje a gente vai fazer mais uma apresentação de outro contrato de planejamento tributário, porque realmente é o momento em que as empresas buscam isso, estão procurando para poder começar certo 2022. Então, é uma grande oportunidade, uma perspectiva boa, principalmente no início do ano, tá? A gente focar em planejamento tributário, buscar clientes, buscar quem está no FTF estuda planejamento tributário, estuda as aulas da escolha do melhor regime de apuração, enfim, tem planilha, tem bastante coisa lá dentro do FTF que vocês podem estudar agora, focar nisso daí, para poder aproveitar as oportunidades de início de ano, tá? Então já fica essa dica aí para vocês, tá bom, gente? Vocês começando o ano, já foquem nisso daí. E assim, todos os 4 serviços de alto valor agregado, eles continuam, né? Então, as atualidades a gente vai continuar trazendo para vocês toda segunda-feira, às 5 horas, na nossa live. Vai ter no dia 10 a nossa primeira live de atualidades, tá? No dia 10, aí com todo o compilado, fazer um resumão ali do que foi esse fim de ano. Provavelmente a gente vai falar de um tema só. Vamos fazer um compilado para vocês, para poder falar das oportunidades, né, para começar bem já o ano. Sim. E Lê, já que a gente está falando sobre retrospectiva 2021, nada melhor do que trazer a sua retrospectiva como aí uma tributarista que é exemplo de muitas pessoas aqui no Instagram, né, com vários seguidores, muitas pessoas se espelham em você, se espelham em você para o futuro, enfim. Lê, é o seu primeiro ano como uma tributarista? Foi a sua primeira virada de ano ou não? Não, ixi. Não. Quanto tempo você está aí já como uma diamante? Em 2021 fiz 17 anos, né? 17 anos de atuação. 17 anos de formada, na verdade. Só que eu atuo na área tributária desde o meu primeiro ano da faculdade, gente. Então, se for contar desde 99, que foi quando eu ingressei na faculdade de Direito, então aí 22 anos, já né? passa, né? Já vão para 22 anos, já vão para 23 anos. 22 anos. Mas, então, Lê, você, com essa experiência toda do tributário, você sentiu que chegou no topo já que assim, poxa, 22 anos de experiência, não tenho mais que me atualizar, já assim, o que eu sei fazer de prestar serviço é isso. Parou, Lê? Você sente que a gente chega num nível onde para? Como é que é? Na área tributária é impossível, né, Lelê? Porque a área tributária é uma área que está se oxigenando o tempo todo. Então, se a gente para de estudar, a gente tem que parar de trabalhar na área, porque senão a gente não vai conseguir... Boa, gostei disso. Gostei dessa frase. Se a gente para de trabalhar. Para de trabalhar. Porque o tributário muda todo dia. São mais de 2 normas tributárias editadas por hora útil. Se a gente não se atualiza, a gente não tem como prestar um serviço de excelência. Então, de forma alguma. Se eu já cheguei no topo da minha carreira, estou longe ainda de chegar no topo da minha carreira. Tem muitos planos, inclusive diversos para 2022. Planos aqui bem otimistas e bem agressivos, tanto para Amaral Yazbek, como aqui para a Dan, como para o BPT Educação. O BPT Educação vai ter muita coisa nova. O plano primeiro... Segura, gente, segura. IBPT Educação 2022. Não, ninguém segura o IBPT Educação. Bem isso. Então, gente, é um exemplo. Eu gosto sempre de trazer isso para vocês, porque às vezes a gente está muito acostumado à comodidade. A gente chegou num nível talvez confortável pra gente, pensa, aqui, gostei, aqui eu vou até me encostar, porque aqui é onde eu quero chegar. Não, gente. A Lê também a gente pode falar um pouquinho antes de finalizar aqui, que não é só sobre o tributário, né? Que a gente estuda, que a Lê estuda, é tudo. A gente pega um pouco de estudar de marketing, a gente trouxe episódios, ouçam esse episódio, é um dos que eu mais gosto, das soft skills, que falam. Então, tudo isso aí agrega você se tornar um bom tributarista, não só em 2022, mas sempre, né, Lê?
Sempre, a gente não para de estudar. E é justamente isso que eu falo, né? A gente não pode ter só um conhecimento verticalizado, só tributário, tributário, tributário. Não, a gente tem que estudar outras coisas. Estuda economia, a gente estuda, como você falou, marketing, a gente estuda influência, estuda a parte comercial, a gente estuda tecnologia, né? Eu sou uma grande fã de tecnologia, estou estudando muito o mercado cripto, a blockchain, enfim. Então, a gente está sempre estudando outras coisas, porque é isso que nos forma como profissionais únicos e que vai ser um diferencial nosso no mercado. Então, 2022, gente, vocês vão ver aí, tem muita coisa. Eu vou trazer para vocês no começo do ano. Todo o planejamento 2022 está feito. Algumas coisas que eu estou ajustando ali, mas está todo desenhado. Planejamento do IBPT Educação, planejamento da DAM, planejamento da Amaral e Asbec. E vai vir muita coisa boa aí, tá? Vai vir muita coisa boa. Aguardem, porque as nossas experiências de campo de batalha são experiências que a gente traz para vocês também, para que vocês também encurtem o caminho da jornada, né? Porque a ideia aqui, para quem está começando, é encurtar a jornada de vocês, encurtar o caminho, tá bom? Lelê, né? A gente vai ter que acabar, porque são 14. Vamos acabar. Acho que tem até uma... rapidinho, Lê. Antes de acabar, a gente precisa falar. A gente falou sobre, né, coisas que vão vir em 2022 e para a pessoa que está se interessando, que está te acompanhando e ainda não é um tributarista. Como é que vai ficar o 22 dela? Tem uma chance ali? Vai ter chance, sim. A primeira chance... Ó, gente, nós abrimos o FTF 4 vezes no ano, tá? Então, são 4 oportunidades no ano que vocês têm de entrar no FTF. Eu sempre falo que se você já está decidido a entrar, não espere a próxima turma, porque sempre as oportunidades vão ficando mais escassas. Então, eu falei, a última turma, eu falei, gente, a última vez vocês vão ter o FTF nesse valor, nesse preço, não nesse valor, nesse preço. Porque a gente vai atualizar o preço do FTF. A gente vai atualizar agora para a primeira turma de 2022. A primeira turma de 2022... vai ficar... Já tá... Tô ansiosa por isso, hein? Já tá com data agendada. As matrículas iniciam no dia 7 de fevereiro, tá? Coloque aí, 7 de fevereiro. Já deixei o link na minha bio do Instagram, tem aqui na descrição do vídeo do YouTube. É só vocês entrarem na lista de espera. Assim que a gente for abrir as matrículas, a gente vai avisar vocês. Assim como a gente vai avisar vocês para participarem do evento gratuito. Sempre antes da abertura de uma turma, a gente faz um intensivão, porque vocês têm que entrar aquecidos já. Você tem que entrar sabendo o que vocês vão encontrar no curso. A gente ensina muito já nas aulas da imersão. Para quem quer, para a imersão, as aulas gratuitas são para quê? Para você ver se é isso que você quer, né? Para você entender a nossa metodologia, para você ver se tem afinidade comigo e para que não fique dúvidas em relação ao curso. Então, a gente faz essas aulas gratuitas e vocês vão ver ali que a gente já vai abrir, comecinho de janeiro, a gente já vai abrir as matrículas. Hoje eu aprovei a página, então, enfim... Já liberamos o spoiler. Vocês falam, quando é que vai ser a próxima turma? Próxima turma? Gente, janeiro. E tem uma coisa que sempre acontece quando a gente abre uma turma, que é vir pessoas muito interessadas. Poxa, quero, mas não tem dinheiro. Então, por isso que a gente já está avisando antes, falando, olha, é um investimento que você quer fazer? É um investimento muito rentável, né? Que é um conhecimento que você vai levar para a vida inteira. E o que a gente entrega de valor é muito maior que o preço, né, Lê? Isso é sem dúvidas nenhuma. Então, gente, é um recadinho antes de acabar. Isso aí. Entre ali na lista de espera. A gente tá falando, vai ter aulas novas no FTF, a gente vai fundir com o FTF, né? Quem entrar no FTF já vai entrar na comunidade, vai ter várias novidades aí. Quem é das turmas anteriores do FTF, a gente vai dar a oportunidade de vocês fazerem um upgrade para a comunidade pelo mesmo preço que as novas turmas vão adquirir. Então, por exemplo, hoje a comunidade custa R$ 1.497. Quem é aluno paga R$ 997 no ano. A diferença de preço do FTF para a comunidade na próxima turma, porque a gente vai fundir os dois, a gente vai dar a oportunidade de quem entrou até a 7ª turma e não está na comunidade pagar a mesma diferença. Ou seja, ao invés de pagar 997, você vai pagar, sei lá, 200, 300 reais. Vai ficar bem mais em conta para quem já... É uma oportunidade incrível, gente. Oportunidade incrível. Porque a ideia é que a gente tenha dentro da comunidade todos os alunos do FTF, ou pelo menos os alunos mais engajados do FTF.
E a gente entrega muito na FTF, né? Tanto, eu vou dar só um exemplo bem rapidinho aqui. Essa imersão que a gente fez de recuperação de tributos, um tema assim, não tem um tributarista que não goste desse tema, porque é muito fácil de montar, né? É o abrir alas. É o abrir alas. É um dos serviços que mais rápido retorna para você honorários, né? A gente cobrou separado de quem, né, só queria assistir, 997. Isso não dá nem um quarto, né, do FTF, Não, o que foi da última. A turma do FTF foi 3.297 e teve imersão de bônus. Então, realmente, sim, vale muito. Custo-benefício vale muito mais a pena entrar no FTF do que pagar isoladamente as outras coisas. Sim. Então, imersões, todas elas vão ser para você. Gente, só vantagens. Enfim, vantagens para vocês. Só vantagens mesmo. Gente, preciso ir. O cliente está esperando. Foi muito bom passar 2021 com vocês. Estejam juntos em 2022, porque muitas coisas novas virão, tá? Muitas novidades. A gente está aprimorando sempre. E eu quero que vocês estejam junto conosco. Excelente fim de ano para quem, né? Para quem aí vai descansar. Bom descanso. Entrar em recesso. Logo mais eu vou colocar meu post ali sobre isso. Então também olhem lá. Até o fim do dia sai, gente. Só vai depender aqui das opiniões. Mas assim que eu acabar, eu termino lá meu post, publico. E aí, curtam, também compartilhem o post, comentem lá, que eu quero saber quais são os planos de vocês para o fim de ano. Então, a gente volta no dia 7 de janeiro, às 13 horas. Sempre aqui ao vivo, vocês podem comentar com a gente, participar. Ou sempre gravado nas principais plataformas de áudio, como o Spotify. E sempre um episódio novo às quintas-feiras, tá bom? Pessoal, Lelê, beijo. Beijão. Bom fim de ano pra todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Até.